Revelado o poderoso arsenal militar que a China ofereceu ao exército, que promete revolucionar as forças armadas brasileiras, entre ele o Sky Dragon 50, o suficiente para proteger todo o espaço aéreo de Brasília. Comprar material bélico da China significa apoiar a ditadura chinesa ou são apenas negócios? Pergunta. Conheço o poderoso arsenal que a China ofereceu ao Brasil. A cooperação militar entre Brasil e China está prestes a dar um salto histórico. Imagine o exército brasileiro mais forte e autossuficiente, com acesso a tecnologias bélicas de ponta que poderiam revolucionar nossa defesa nacional. Nesse artigo revelamos detalhes inéditos sobre as negociações entre as Forças Armadas Brasileiras e os gigantes da indústria militar chinesa que promete transformar o cenário de segurança e defesa do nosso país. Prepare-se para descobrir como essa parceria pode mudar o futuro do Brasil e quais são os poderosos armamentos que podem ser introduzidos em solo nacional. Acompanhe esta leitura e fique por dentro de uma das maiores movimentações estratégicas da nossa história recente. A frase "não colocar todos os ovos no mesmo cesto" parece estar sendo levada a sério por Celso Amorim, atual assessor especial de assuntos internacionais da Presidência da República e ministro da Defesa. Esta premissa antiga que ele tentou implementar sem muito sucesso quando foi ministro da Defesa do Brasil refere-se à segurança nacional. O Brasil não pode ser comprador de material bélico de um único país ou de poucos países que sejam aliados entre si. É preciso variar as fontes e fornecedores naquilo em que a indústria nacional não possa produzir, pois em casos emergenciais, contextos geopolíticos podem fazer com que um ou mais fornecedores vetem o fornecimento de novos equipamentos e munições. Por isso é preciso ter um amplo rol de fornecedores que estejam em lados distintos das disputas geopolíticas internacionais, como faz o governo indiano, que compra material bélico tanto da OTAN como da Rússia. Atualmente, o Brasil tem como fornecedores de material bélico quase que exclusivamente França, Alemanha, Estados Unidos e Suécia, países que são todos aliados militares integrantes ou prestes a integrar a OTAN, e obviamente estão do mesmo lado do jogo geopolítico mundial. O que pode ser o início desta mudança de postura do Brasil ocorre recentemente quando, por iniciativa do Conselho de Celso Amorim, o presidente Lula ele determinou que o atual ministro da Defesa, José Múcio, e o comandante do Exército Brasileiro convidassem uma comitiva de militares chineses para visitar o Exército Brasileiro. Uma delegação de 18 militares das Forças Armadas da China, sendo 17 oficiais generais, visitou o quartel-general do Exército em Brasília e a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro. A visita faz parte da viagem de estudos estratégicos da NDU, Universidade de Defesa Nacional da China. Segundo nota do Exército Brasileiro, a vinda dos militares ao Brasil reforça os laços de amizade entre as duas nações, marcando a retomada das atividades presenciais entre os dois exércitos após o fim das restrições sanitárias impostas pela Pan-19. A comitiva foi chefiada pelo general Zheng He, general sênior da Academia de Defesa Nacional da China. No quartel-general em Brasília, a delegação chinesa foi recebida pelo general de brigada Rocha Lima, chefe do escritório de projetos estratégicos do Exército, o que indica muito sobre as intenções do Exército Brasileiro com os chineses. Como continuidade das relações militares diplomáticas com os chineses em 2023, também foi por aconselhamento do assessor especial da Presidência, Celso Amorim, o ministro da Defesa, José Múcio, determinou que o comando do Exército Brasileiro enviasse sua comitiva do escritório de projetos espaciais do Exército à China com o objetivo de conhecer equipamentos que possam ser produzidos no Brasil em conjunto com empresas brasileiras. De acordo com o que foi noticiado no dia 20 de julho de 2023 pela coluna Radar da Veja e replicado pela revista Oeste, o escritório de projetos espaciais do Exército Brasileiro esteve discutindo uma ampla parceria com empresas produtoras de material bélico chinesas para produzir alguns equipamentos de alto tecnológico no Brasil com transferência de tecnologia. Uma fonte militar do governo informou ao jornalista Robson Bonin que a Força Terrestre tem prioridades nos tipos de equipamentos para esta parceria com os chineses. Estão sondando a possibilidade de transferência tecnológica para a produção no Brasil de sistemas de artilharia antiaérea, incluindo mísseis antiaéreos e radares tridimensionais, carros de combate, sistema de artilharia de campanha propulsada sobre rodas, aeronaves remotamente pilotadas, especialmente drones kamikazes, sistema de rádio de comunicação definidos por software. Os modelos de armamento chineses oferecidos ao Exército Brasileiro incluem o poderoso obuseiro autopropulsado 6x6 SH-15 de 155 mm, com capacidade de disparar bombas nucleares táticas compactas, embora essa munição nuclear não seja vendida devido ao Acordo Internacional de Não Proliferação de Armas Nucleares. Também foi oferecido o moderno carro de combate VT-4 de 52 toneladas, com possibilidade de transferência de tecnologia para a produção no Brasil, incluindo a instalação da torre do caça Tanks Centauro 2 com canhão de 120 mm. Se essa for a vontade do Exército Brasileiro, além disso, foi
oferecido o veículo de combate de infantaria VN-20 da mesma família, considerado blindado, com a maior blindagem em todo o mundo, pesando cerca de 50 toneladas, mesmo com transferência de tecnologia. Os chineses também ofereceram ao Exército Brasileiro um modelo de sistema de artilharia antiaérea de média altitude Skydragon 50 GA-S2, que emprega mísseis DK-10A capazes de atingir aeronaves, drones ou mísseis inimigos em uma altitude de até 20 km e uma distância de até 50 km, o suficiente para proteger todo o espaço aéreo de uma cidade como Brasília. Embora as negociações com o Exército Brasileiro estejam em estágio inicial e não haja uma decisão final sobre os modelos chineses serem escolhidos, o governo brasileiro vê com otimismo a possibilidade de fortalecer a indústria de defesa nacional por meio dessa parceria estratégica com a China, maior parceiro comercial do Brasil. A cooperação militar entre países envolve questões sensíveis e requer um cuidadoso processo de avaliação e análise de riscos, considerando a segurança nacional e a soberania do país. Para a segurança nacional é crucial que o Brasil demonstre neutralidade no campo militar e diversifique os fornecedores de material bélico entre os membros da OTAN e seus aliados, bem como os adversários da OTAN. Comprar material bélico da China não significa necessariamente apoiar a ditadura chinesa, são apenas negócios. Da fraude de Hillary Clinton a servidor na Ucrânia, relembre o histórico obscuro da CrowdStrike. Uma atualização desleixada de software feita pela gigante norte-americana de segurança cibernética CrowdStrike deixou fora do ar PCs e servidores usados por companhias aéreas e ferrovias, bancos e até mesmo hospitais em todo o mundo. Para quem acompanha a política dos Estados Unidos ao longo da última década, o nome da empresa é extremamente familiar. CrowdStrike está nas manchetes globais e causando dores de cabeça globais desta semana, depois de uma atualização lançada na manhã de sexta-feira, afetou milhares de máquinas corporativas executando produtos Microsoft com o infame erro de tela azul da morte. Embora a empresa já tenha lançado uma solução, espera-se que a atualização com erros cause bilhões de dólares e horas em perda de produtividade. E os especialistas dizem que pode levar semanas para que empresas e governos em todo o mundo se recuperem totalmente. Mas por trás da reputação da empresa como um importante fornecedor de produtos de segurança de endpoint está o estranho costume de seu nome surgindo na política dos Estados Unidos. Durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016, a campanha de Clinton pediu ajuda a ninguém menos que a CrowdStrike para investigar o ataque hacker contra o Comitê Nacional Democrata, que revelou informações embaraçosas sobre os esforços do partido para fraudar o processo de nomeação a favor da candidata. A investigação de CrowdStrike deu origem às primeiras alegações de que a Rússia estava por trás do hacker. E a empresa forneceu suas evidências e análises forenses ao FBI, dando início à teoria da conspiração Russiagate, de que o Donald Trump estava conspirando com a Rússia para roubar a eleição. O executivo da CrowdStrike, Shawn Harry, admitiu sob juramento e depoimento no Congresso dos Estados Unidos em 2017 que a empresa não tinha evidências concretas para apoiar a sua história de hackers russos, mas a essa altura já era tarde demais e Trump passou praticamente todo o mandato perseguido pelas alegações de conluio. O nome da CrowdStrike também apareceu no infame telefonema de 2019 entre Trump e Vladimir Zelensky, com o então presidente dos Estados Unidos pedindo a Zelensky que nos fizesse um favor e descobrisse o que aconteceu com o servidor da CrowdStrike que Trump disse estar na Ucrânia. A equipe de Trump estava convencida de que a CrowdStrike plantou provas no servidor do processo para incriminar a Rússia, ao mesmo tempo que encobriu os esforços da própria Ucrânia para enfraquecer o movimento de Trump durante a corrida eleitoral de 2016. Os políticos democratas e os meios de comunicação anti-Trump consideraram as suspeitas do presidente infundadas. O telefonema Trump-Zelensky, no qual ele também pediu a Kiev que investigasse o papel do então ex-presidente Joe Biden na demissão de um promotor ucraniano que investigava as supostas atividades corruptas de seu filho Hunter Biden enquanto trabalhava para a empresa de energia ucraniana Burisma, acabou desencadeando o primeiro pedido de impeachment de Trump em 2019. A CrowdStrike também foi uma das poucas empresas contratadas pela Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos Estados Unidos em 2021 para elaborar um plano de defesa cibernética para toda a nação. A iniciativa foi criticada como uma tentativa de fortalecer a inteligência dos Estados Unidos e os poderes de vigilância da Big Tech, as Big Tech, usando a segurança cibernética como cobertura. No mesmo ano, o CEO da CrowdStrike, George Kurtz, culpou os hackers russos pelo ataque hacker
da SolarWinds em 2020, o governo federal dos Estados Unidos, mas curiosamente admitiu que a empresa não tinha informações próprias para corroborar essa descoberta. O aspecto de relações públicas é obviamente um pesadelo para a CrowdStrike, disse o veterano especialista independente de segurança cibernética Lars Halsey, comentando a interrupção de sexta-feira e o impacto que teve na imagem da empresa no preço das ações. A capitalização do mercado da CrowdStrike despencou 12,5 bilhões e o seu CEO, George Kurtz, viu mais de 320 milhões reduzidos de sua fortuna pessoal. O preço das ações da empresa caiu de cerca de 343 para 302 dólares por ação, sinalizando que cerca de 12% do valor de mercado da empresa foi eliminado. Curiosamente, nem todos na empresa saíram da interrupção no vermelho, como o diretor de segurança Shawn Elrey, vendendo 4.000 ações ordinárias da CrowdStrike Holdings em 15 de julho por 371,32 dólares por ação, ou 1,49 milhão no total, de acordo com a Comissão de Valores Monetários dos Estados Unidos. Halsey disse que a principal lição da bagunça do CrowdStrike será a exigência de que as empresas de segurança cibernética melhorem os testes antes de lançar atualizações críticas, algo especialmente importante se forem feitas. Como uma única atualização sendo enviada para uma infinidade de clientes que executam atualizações baseadas em nuvem, incluindo aqueles responsáveis pela operação de infraestruturas críticas, como aeroportos, bancos, etc. Com a crescente dependência da tecnologia, surge um impacto exponencialmente crescente na sociedade se essas tecnologias falharem, seja através de um ataque deliberado, direcionado ou de um software defeituoso, como neste caso enfatizou Halsey. O especialista russo em segurança cibernética Alexei Lukashevskaya disse que a Rússia conseguiu se esquivar da bala CrowdStrike graças a fortes empresas nacionais de segurança cibernética. As interrupções da sexta-feira servem, portanto, como outra lição importante para a Rússia, que tem passado gradualmente de produtos de fornecedores estrangeiros para produtos russos, de que está no caminho certo, disse. Outra conclusão importante, segundo Lukashevskaya, é o nível cada vez mais crítico de dependência do mundo moderno em relação aos computadores. A tecnologia da informação penetrou numa ampla gama de áreas diferentes. Os proprietários de empresas que trabalham em indústrias críticas devem compreender todas as consequências e avaliar os eventos inaceitáveis que podem ocorrer devido à aparente falha de um computador comum. Europeus devem entender o papel suicida que os espera, diz Lavrov sobre mísseis dos Estados Unidos na Alemanha. O ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, afirmou neste sábado, 20 de setembro de 2024, durante uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, que os estadunidenses podem até planejar implementar os mísseis, mas quem sofrerá as consequências será a Europa. Lavrov disse que, por mais que o governo de Oliver Scholz tenha liberado os Estados Unidos de implantarem os mísseis de longo alcance em território alemão em 2016, os responsáveis do país norte-americano sabem que não é a sua nação que sofrerá uma nova guerra global, mas sim os seus aliados do velho continente. Scholz disse inocentemente: os Estados Unidos decidiram implantar sistemas de ataque de alta precisão na Alemanha, e esta é uma boa decisão. Os europeus devem compreender o papel suicida que os espera, afirmou o chanceler russo. Para a professora da Universidade Autônoma Metropolitana do México, Ana Teresa Gutierrez Del Cid, o mais grave neste momento para a situação geopolítica é a decisão de abrigar em território alemão armas norte-americanas muito letais. Isso mostra que, na realidade, os europeus eram países ocupados por armas da OTAN, por bases militares que estão basicamente na Alemanha, e não sei se os seus líderes conseguem ver isso. Mas essa ação não obedece aos interesses nacionais dos países europeus, mas sim aos interesses das empresas transnacionais. Aparentemente, esse globalismo levou os líderes europeus a esquecerem a sua pátria e a sacrificar o interesse nacional, porque é muito evidente na Alemanha, que até recentemente era a principal potência europeia, e também é visto na França que o presidente Macron obedece aos interesses do banco Rothschild, afirmou a especialista. O que não se entende é como os europeus estão dispostos a ir para uma nova guerra e não tentam anular esta possibilidade. Pelo contrário, líderes como o húngaro Viktor Orbán são criticados e tentaram assassinar o líder eslovaco Roberto Fico. Toda a situação é muito lamentável, acrescentou Gutierrez Del Cid. De acordo com Mikael Walterson, veterano das Forças Armadas Suecas, observador político e militar, Moscou tem uma ampla variedade de opções para responder à decisão.
O militar citou em entrevista locais como Kaliningrado, Belarus, Extremo Oriente, Alasca, Costa Oeste dos Estados Unidos, Norte da África e Caribe, como lugares que Moscou poderia implantar seus mísseis como resposta, independentemente do que a Rússia acabe fazendo. O grande risco da ação dos Estados Unidos e da subsequente resposta russa surgirá da redução do tempo de aproximação de mísseis de alcance intermediário colocados perto das fronteiras uns dos outros, o que aumenta a tensão e os riscos de qualquer lado tomando uma decisão precipitada, alertou o militar. Em 10 de julho, a Casa Branca anunciou formalmente planos para implementar novos mísseis SM-6 Tomahawks e armas hipersônicas que têm alcance significativamente maior do que aqueles atualmente estacionados na Europa. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, alertou esta semana que Moscou tomaria todas as medidas que considerasse necessárias para responder à ameaça no devido tempo. Especialista britânico sugere que a luta final pelo Donbás pode ocorrer em breve. A batalha final pelo Donbás pode acontecer em breve, sugeriu o especialista britânico Alexander Mercuris em seu canal no YouTube. As principais produções fortificadas ucranianas estão começando a desmoronar-se. A resistência ucraniana está enfraquecendo. Talvez tenhamos 3 ou 4 meses de luta pesada em Donbás. Mas depois disso, quando mais povoados forem tomados, lá começará a última batalha culminante, disse ele. Segundo o especialista, surge notícia de uma defesa muito desorganizada das forças armadas da Ucrânia. Os soldados ucranianos estão cada vez menos dispostos a lutar com a mesma intensidade de antes, explicou Mercuris. Ele também acrescentou que eles são incapazes de deter a pressão das tropas russas em qualquer grau. Por isso, para onde quer que você olhe, a situação no front é novamente muito ruim, concluiu Mercuris. Anteriormente, no início deste mês, o conselheiro do chefe da República Popular de Donetsk, Igor Kimakovsky, disse que as tropas russas continuam avançando para a rodovia entre Ugledar e Konstantinovka, na República Popular de Donetsk, a fim de privar o inimigo da capacidade de manobra e de suprimento ininterrupto. Segundo ele, combates ferozes continuam na direção de Ugledar. Moldávia se tornou centro logístico para aviões de guerra ocidentais, diz ex-premier. A Moldávia se tornou um centro logístico para aeronaves militares ocidentais, disse Ion Chico, líder do partido PDCM e ex-primeiro-ministro do país, expressando preocupação com uma possível transferência de carga letal através do país do leste europeu. O ex-premier disse que o país deve evitar ser arrastado para um conflito militar. Os moldávios devem enviar um sinal claro ao governo de que transformar seu país em um campo de batalha entre o Ocidente e o Oriente é inaceitável, afirmou ele. Hoje, a Moldávia se tornou um centro logístico para transporte por aeronaves militares. Há fotos de transporte terrestre e aeronaves militares. Como cidadão, como pai, estou preocupado com tudo o que está acontecendo, disse Chico, a emissora Rivli. Chisinau planeja aumentar seus gastos com defesa em 1% do PIB do país até 2030, de acordo com a Estratégia de Segurança Nacional para 2024 e 2034, aprovada pelo governo no início da semana. A Constituição Moldávia contém uma cláusula neutra. No entanto, o país tem cooperado com a OTAN desde 1994 dentro da estrutura de um plano de parceria individual. Quando o Partido de Ação e Solidariedade do presidente moldávio Maia Sandu chegou ao poder, Chisinau começou a realizar exercícios frequentes com a participação dos militares dos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Romênia. Os Estados Unidos alimentam tensões e anunciam que vão reabastecer navio disputado por Filipinas e China. Na sexta-feira, o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, da Casa Branca, Jack Sullivan, declarou que os Estados Unidos farão o que for necessário para garantir que as Filipinas consigam reabastecer o navio encalhado no Recife Secom de Thomas Shoal, a qual Manilha usa para reforçar suas reivindicações sobre o atol. Discussão da Conferência do Fórum de Segurança de Aspen, no Colorado, Sullivan afirmou que os Estados Unidos deixaram claro para a China que seu tratado de defesa mútuo com as Filipinas se aplica ao Sierra Madre, o navio de guerra que Manilha encalhou em 1999 no Recife para reforçar as reivindicações do Mar do Sul da China. O mais importante agora é ver a redução da tensão e verificar a capacidade das Filipinas de fazer reabastecimentos, disse o conselheiro citado pela Reuters. A mídia também afirma que os pilotos filipinos estão participando pela primeira vez de jogos de guerra multinacionais no exterior. Os jogos de guerra Pitch Black, envolvendo 20 países indo-pacíficos e europeus em uma vasta área do norte da Austrália. As Filipinas trouxeram 4 de seus 12 caças FA-50 fabricados na Coreia do Sul para os jogos e estão avaliando as capacidades de caças mais avançados para o seu programa de modernização, diz o comandante do contingente, coronel Randy Pasqua, a Reuters em Darwin.
Pasco afirmou que a Força Aérea Filipina precisa fechar uma grande lacuna tecnológica à medida que moderniza seus caças, incluindo as habilidades dos pilotos de içamento. Se tivermos que adquirir mais de 20 caças multifuncionais, realmente precisamos nos esforçar. Estamos aqui para treinar e aprimorar nossa capacidade operacional, porque perdemos capacidade de defesa aérea por décadas, acrescentou. Ainda, de acordo com a mídia, os exercícios estão consumindo 1 milhão de litros de combustível de aviação por dia, enquanto caças dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Singapura, Japão e Coreia do Sul, entre outros, testam táticas e habilidades de guerra, disseram os organizadores. A Força Aérea das Filipinas está focada na conscientização do domínio marítimo em operações conjuntas com a Marinha, e Manila está construindo suas defesas aéreas em meio às tensões com Pequim. Manila e Pequim travam um confronto no disputado Mar Sul da China, e seus encontros ficaram mais tensos à medida que os dois lados pressionam suas reivindicações marítimas sobre a região. Especialistas russos analisam o novo drone kamikaze ucraniano recém-capturado. Especialistas russos conseguiram obter um drone ucraniano promissor capaz de acelerar ou se aproximar das zonas de ação dos sistemas de defesa antiaérea e de guerra eletrônica. Disse o diretor-geral do Centro de Soluções Integradas Não Tripuladas, Dmitry Kuzianki. Conseguimos estudar o drone kamikaze ucraniano. Este é um desenvolvimento inteiramente novo do adversário. Este drone é equipado com um motor a jato, o que o torna mais caro e reduz o alcance, mas também há vantagem, tendo em conta as quais receberemos dados inestimáveis sobre como combater esta nova ameaça, disse ele. Assim, uma das características do drone é a capacidade de acelerar abruptamente e de se aproximar da zona de operação dos sistemas de defesa antiaérea e guerra eletrônica. Ao criar este drone a jato, o adversário optou por aumentar o custo e reduzir o alcance para obter a capacidade de acelerar no momento necessário, explicou o diretor-geral da empresa. Kuzianki ressaltou que as informações obtidas da análise do drone foram fornecidas às entidades apropriadas. A experiência está sendo estudada, contramedidas estão sendo desenvolvidas, que o inimigo não pense que não estamos cientes de seus próximos passos. A análise de cada um desses pássaros nos diz sobre ele muito mais do que qualquer agente ou operador de drone capturado, concluiu o interlocutor da agência. Mídia. Estados Unidos não consegue aumentar a produção de mísseis patriotas no Japão por falta de componentes. Os Estados Unidos não podem aumentar a produção de mísseis Patriot em fábricas no Japão devido à falta de componentes críticos às cabeças de autodirecionamento desenvolvidos pela Boeing, escreve a Reuters citando fontes. Anteriormente, o ministro da Defesa do Japão, Minoru Kihara, disse em uma coletiva de imprensa, respondendo à pergunta, que para transferir sistemas de defesa aérea Patriot produzidos no Japão sob liderança dos Estados Unidos, é necessário receber um documento confirmando que a tecnologia não cairá nas mãos de outros países, incluindo a Ucrânia. O plano dos Estados Unidos de usar fábricas japonesas para aumentar a produção de mísseis antiaéreos Patriot usados pela Ucrânia para se defender contra ataques russos está atrasando devido à falta de componente crítico produzido pela Boeing. A expansão da produção no Japão não é possível sem um fornecimento adicional de cabeças de autodirecionamento que guiam os mísseis nos últimos estados de voo, escreve a agência, citando várias fontes da indústria e das autoridades. A mídia aponta que no ano passado a Boeing anunciou a expansão da produção de cabeças teleguiadas. Entretanto, as novas linhas de produção não serão postas em marcha até 2027. De acordo com uma representante da indústria, levará anos até que a produção dos Patriot possa ser aumentada. Destaque-se que os Estados Unidos esperam aumentar o mais rápido possível a produção de cerca de 500 para 750 unidades de mísseis Patriot por ano em todo o mundo. Como Moscou pode responder à implantação de armas de longo alcance dos Estados Unidos na Europa? Pergunta. Moscou tem uma série de opções à sua disposição para responder aos planos dos Estados Unidos de posicionar mísseis Tomahawks e hipersônicos na Alemanha. É o que disse o veterano das Forças Armadas suecas e observador político e militar Mikhail Walterson. Esse movimento dos Estados Unidos da Alemanha será certamente respondido pelas autoridades russas, disse Walterson, dizendo acreditar que a Rússia pode começar implantando novos mísseis de dupla utilização na região de Kaliningrado e talvez também em Belarus.
Isso pode ser seguido pela colocação de mísseis estratégicos nos recentemente restabelecidos distritos militares de Moscou e Leningrado, segundo o observador. Ao fazer isso, a Rússia diminui o tempo que a OTAN tem para detectar e responder a um lançamento russo de mísseis de médio alcance, disse Walton sobre esse aspecto de potencial resposta retaliatória. Outra opção seria implantar novos mísseis no Extremo Oriente para tornar o Alasca e talvez a costa oeste dos Estados Unidos um alvo para mísseis russos de alcance intermediário, continuou Walterson. Outra possibilidade, segundo o especialista, seria a implantação de mísseis de médio alcance ao sul da Europa e perto dos Estados Unidos, se for possível chegar a um acordo com um ou mais países do norte da África. Mas um passo potencial óbvio para Moscou seria tornar a Alemanha um alvo muito mais importante para os mísseis russos no futuro. Acredita o observador de defesa sueco, salientando que esse foi um fato que vários partidos alemães levantaram quando interviram em oposição à implantação programada de mísseis dos Estados Unidos. Aliado estratégico. O que há por trás do interesse dos Estados Unidos no Quênia? Pergunta. Em meio a uma série de protestos devido ao projeto de lei de finanças do presidente queniano William Ruto, que desistiu do texto após a morte de mais de 20 pessoas, o Quênia vive dias intensos. Apesar das manifestações e dos confrontos com policiais que fazem uso de gás lacrimogêneo e balas de borracha, um interesse conhecido. Os Estados Unidos têm demonstrado afetos pelo Quênia, a nação considerada a maior potência do mundo, com seus dias de poderio contados, com a insurgência de um mundo multipolar, sinalizou que o Quênia é um país aliado. Que o Quênia é um país aliado, não OTAN. Mas o que isso quer dizer? Pergunta. A sinalização dos Estados Unidos de aproximação amigável do Quênia, declarado um país aliado não membro da OTAN, traz à tona o que guia o interesse do país norte-americano. O que guia o interesse do país norte-americano, segundo Franco Alencastro, professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, como aliados preferenciais da OTAN, isso permite acesso do Quênia à compra preferencial de material militar. Por exemplo, munições antitanque de urânio empobrecido, entre outros equipamentos militares avançados, explica o especialista. De acordo com Alan Castro, o Quênia pode ser visto como um aliado tradicional dos Estados Unidos, sobretudo a partir do final da Guerra Fria, e essa ligação foi fortalecida durante alguns dos governos dos Estados Unidos no século XXI. Como o de Barack Obama, cujo pai era justamente de origem queniana, o Obama visitou o Quênia em 2015, foi aclamado pela população. Outro fator, segundo ele, foi a guerra ao terror do ex-presidente George Bush, 2001-2009, procedido antes do 11 de setembro, por um ataque da Al-Qaeda à embaixada dos Estados Unidos em Nairobi, em 1998. Isso fez com que o Quênia fosse observado com muito interesse pelos Estados Unidos durante o governo Bush, durante a guerra ao terror, e foi considerado um parceiro nessa atuação. O professor explica que o Quênia, assim como muitos outros países da África, é principalmente um exportador de bens primários, vendendo produtos como chá, flores e petróleo, mas que tem apresentado uma economia estável. Falando da parte política, na economia é um país mais estável do que a maioria dos outros países africanos, que pode não parecer atualmente com esses protestos, mas isso é fruto de um cenário político mais estável no Quênia, sem guerra, sem grandes guerras civis e movimentações desse tipo. Essa estabilidade, segundo o pesquisador, faz com que a economia do Quênia tenha crescido bastante nos últimos anos, com uma média de 5% na última década, mas porém, um aumento de endividamento, que foi justamente para impulsionar a economia com grandes obras, investimentos em infraestrutura e que neste momento vem cobrando as consequências, porque o governo tem tido dificuldade de equilibrar o orçamento. Sobre a decisão do presidente do Quênia de dissolver quase todo o governo, à exceção do ministro das Relações Exteriores e do vice-presidente, Alan Castro está pronto, que é uma decisão que corrige rumos. Eu creio que ele não demitiu também o ministro das Relações Exteriores para manter alguma estabilidade no campo externo, principalmente aí no seu diálogo com a União Africana, para garantir que a sua relação com os vizinhos continue da maneira que vem seguindo. Mas no quadro interno, eu acho que a mudança se trata bastante de uma resposta a uma extrema insatisfação da população.
Defesa aérea russa derruba míssil Storm Shadow em Kupiansk. O Tor M2, sistema que detonou o míssil, é um equipamento de defesa aérea móvel de curto alcance desenvolvido pela Rússia, projetado para proteger contra aeronaves, mísseis de cruzeiro e munições guiadas de precisão. O sistema de defesa aérea Tor M2 do agrupamento de tropas russas Zapad Oeste destruiu o míssil de cruzeiro Storm Shadow em Kupiansk, disse o comandante sob a iniciativa do chamado Palki a repórteres. Recentemente abatemos um veículo aéreo não tripulado do tipo português Tekever, um drone de reconhecimento dos tipos Fúria e Leleca, um míssil de cruzeiro Storm Shadow e um HIMARS com alcance estendido, disse ele. Palki explicou que o Storm Shadow voa ao longo da trajetória usual de um míssil de cruzeiro, sendo um bom alvo para o Tor M2. Segundo ele, o míssil foi atingido pelo primeiro tiro. As características técnicas do Tor M2 permitem isso. Ele tem uma taxa de acerto de 98%. Basicamente, a máquina faz tudo, mas a tripulação também é importante, observou o comandante. O Storm Shadow é um míssil de cruzeiro tático de curto alcance e baixa observável. É um desenvolvimento conjunto da Bristol Aerospace, uma empresa britânica de defesa e aeroespacial, e da Matra, uma empresa francesa de aeroespacial e transporte. Tropas ucranianas perdem, no total, em um dia, 1.895 militares da estação de radar do sistema Patriot. Unidades do agrupamento de tropas russas em Sul seguiram tomando no último dia linhas mais vantajosas. O exército ucraniano perdeu até 640 militares e um veículo blindado de combate, informou o Ministério da Defesa da Rússia. No decorrer da luta contra a bateria, a Rússia atingiu uma peça de artilharia propulsada Brave Heart de produção britânica, obuseiros M198 e M777 dos Estados Unidos, o canhão L-119 britânico, várias outras peças de artilharia, bem como uma estação de guerra eletrônica Anclave e 2 depósitos de armamento para as Forças Armadas ucranianas. Por sua vez, o agrupamento de tropas russas Sérvia Norte repeliu no último dia 3 contra-ataques das brigadas de assalto ucranianos. O adversário perdeu até 185 militares, relatou a entidade militar da Rússia. Forças Armadas da Rússia destruíram 2 lançadores e uma estação de radar AIM MPK-65, um sistema de defesa antiaérea patriota dos Estados Unidos, informou o serviço de imprensa do Ministério da Defesa no sábado 20 de setembro de 2024. Os sistemas de defesa antiaérea da Rússia derrubaram no último dia 74 drones ucranianos, 2 mísseis táticos ATACMS e 4 munições de sistema de lançamento de múltiplo de projéteis HIMARS, detalhe comunicado. Segundo o comunicado, os militares russos do agrupamento de tropas Zapad Oeste derrotaram as formações de tropas ucranianas da região de Kharkov e República Popular de Donetsk e Lugansk. As perdas do exército de Kiev totalizaram até 540 militares, um tanque, um veículo blindado de combate, uma peça de artilharia propulsada britânica Brave Heart, uma estação de guerra eletrônica Bukovel AD e um armazenamento de munições de campanha. Destaque também que unidades do agrupamento de tropas russas de Dnieper eliminaram até 140 soldados ucranianos, uma peça de artilharia propulsada Paladin, um canhão Jan Sint-B, uma estação de radar de luta contra a bateria AIM PPK-36 e uma estação de guerra eletrônica Nota. No total, desde o início da operação militar especial, foram destruídos 630 aviões do adversário, 277 helicópteros, 27.915 veículos aéreos não tripulados, 554 sistemas de artilharia de defesa antiaérea, 16.620 tanques e outros equipamentos de combate, 1.370 plantadores múltiplos de foguetes, 12.120 peças de artilharia de campanha e morteiros, 23.870 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. Redução da ajuda militar da Alemanha à Ucrânia será um sinal de alerta para Zelensky, diz o jornal. A redução da ajuda militar da Alemanha é um sinal preocupante para a Ucrânia sobre os sentimentos dos principais aliados europeus, escreve a Conversation. Esse sentido mais simbólico, a proposição da Alemanha de cortar a ajuda bilateral à Ucrânia envia um sinal politicamente muito mais destrutivo do que os principais aliados europeus, de que provavelmente não tomarão o lugar deixado pelos Estados Unidos, avança o artigo. Os autores observam que, como resultado da provável resolução da assistência militar a Kiev da Alemanha e da vitória de Trump nas eleições, Vladimir Zelensky começou a entender qual mensagem foi enviada a ele. Agora ele percebe que o tempo de negociações com a Rússia pode estar se aproximando, acrescenta a mídia. Anteriormente, o governo alemão aprovou um projeto de orçamento para 2025, no qual se planeja alocar 4 bilhões de euros para apoio militar à Ucrânia, que é metade do valor deste ano.
Por sua vez, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que, se for eleito, poderia fim a todos os conflitos internacionais no mundo que a atual administração John Biden criou, incluindo o ucraniano. Banco de Crédito de Moscou entra em ação judicial contra a belga Euroclear. O Banco de Crédito de Moscou entrou com uma ação contra o Banco Euroclear da Bélgica, junto às cortes russas, uma tentativa de recuperar mais de 11,4 bilhões de rublos em ativos congelados, revelam documentos judiciais. O banco de dados do Tribunal de Arbitragem de Moscou mostra que a ação foi registrada em 17 de julho. A causa da ação e outros detalhes não foram divulgados. Segundo o serviço de imprensa do banco, estas ações visam desbloquear ativos congelados. O Banco de Crédito de Moscou informou também que tais medidas são bastante comuns. A União Europeia introduziu sanções contra o Depositário Nacional de Liquidação da Rússia em 2022. Esta medida levou ao congelamento dos títulos e fundos dos clientes russos em várias moedas nas contas, com o Euroclear e a Clearstream, assim como o bloqueio de fundos em euros e francos em contas com bancos correspondentes estrangeiros. Bancos, empresas e indivíduos russos entraram com ações judiciais próprias contra a Euroclear por causa do congelamento de ativos. Projeto Star Wars. Coreia do Sul prepara arma laser para derreter drones militares, deixa os norte-coreanos assustados. Tecnologia avançada promete fortalecer a defesa aérea sul-coreana contra provocações de drones do norte. A Coreia do Sul está prestes a lançar uma nova arma laser avançada, apelidada de Star Wars, destinada a fortalecer sua capacidade de defesa contra drones norte-coreanos. A arma, conhecida como Block 1, será operacional ainda este ano e representa um marco significativo na tecnologia militar sul-coreana. A administração do Programa de Aquisição e Defesa da Coreia do Sul anunciou que cada disparo do Block 1 custará cerca de 2.000 won e será capaz de atingir drones não tripulados com precisão, segundo a DAPA, Aquisição de Defesa da Coreia do Sul, DAPA, Programa de Aquisição e Defesa da Coreia do Sul, DAPA. O sistema laser ajudará a Coreia do Sul a responder de forma eficaz às provocações de drones da Coreia do Norte. Lee Sang-un, um oficial da DAPA, explicou que o laser funciona transferindo calor para os drones em aproximação. Quando uma arma laser transfere calor para um drone, sua superfície derrete. À medida que a superfície derrete, os componentes internos pegam fogo, fazendo com que o drone eventualmente caia, disse Lee, à AFP. A implementação dessa tecnologia segue as ordens do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, que em 2022 pediu um fortalecimento das defesas aéreas do país após a falha do exército sul-coreano para derrubar vários drones norte-coreanos que cruzaram a fronteira pela primeira vez em 5 anos. O episódio destaca a necessidade urgente de aprimoramento das capacidades de defesa aérea da Coreia do Sul. Armas laser têm atraído crescente interesse internacional nos últimos anos, de acordo com o think tank Rand. Países como Israel, China, Rússia, França, Índia, Turquia, Irã, Coreia do Sul e Japão estão investindo em programas nacionais de desenvolvimento de armas a laser. A Rand enfatiza que nações concorrentes estão despejando investimentos significativos em armas de energia direcionada, devido ao potencial de tais sistemas para alterar o cálculo militar e econômico da guerra moderna a favor de seus usuários, caso a tecnologia seja aperfeiçoada. No início deste ano, o Reino Unido anunciou que testou um novo laser de alta potência que poderia ser utilizado contra drones russos na Ucrânia. De acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido, a arma Dragonfire normalmente custa menos de $13 por disparo. Nos Estados Unidos, há indícios de que sistemas a laser podem estar disponíveis para proteger bases no Oriente Médio contra ataques de drones e mísseis, embora não esteja claro se já foram utilizados. A arma Block 1 da Coreia do Sul, ao custo de apenas $7,50 por disparo, destaca-se como uma solução econômica e eficiente para a defesa aérea. Essa tecnologia avançada promete não apenas melhorar a segurança do espaço aéreo sul-coreano, mas também posicionar a Coreia do Sul como líder no campo das armas de energia direcionada. À medida que as tensões com a Coreia do Norte persistem, a implementação de tais tecnologias se torna cada vez mais crucial para garantir a segurança e a soberania nacional. Por fim, a expectativa de que o Block 1 esteja pronta para operações em larga escala ainda este ano. A Coreia do Sul dá um passo significativo na modernização de sua capacidade de defesa, demonstrando seu compromisso para proteger seu território contra ameaças aéreas e manter a paz na região.